Eu já estava me esquecendo, que eu falei que as meninas... Gente, sempre quando vocês entrassem, me lembra para me gravar, porque às vezes eu posso acabar esquecendo. E eu falei para elas que eu iria estar gravando para elas poderem estar assistindo depois. A parte a gente já falou, como eu falei, né, o processo terapêutico ele tem como objetivo libertar a pessoa do seu eu doente, resgatando o seu eu saudável, através da maximização dos seus potenciais, que são físico, econômico e espiritual. Quem descobriu isso foi Eric Berne, porque ele entendeu, é um psicanalista, né? Psicanalista e psiquiatra. Ele entendeu que nós, até os psicoterapeutas, precisamos compreender o ser humano como um todo, né? E a gente precisa alcançar, a gente só consegue alcançar a plenitude de uma vida saudável se todas as áreas das nossas vidas estiverem andando num completo e perfeito alinhamento. Então, ele vai tratar, até a psicoterapia, ela vai tratar o corpo, a alma e o espírito. Por quê? O corpo, ele vem falando da parte física, né? Porque a gente precisa estar com o nosso corpo saudável para que a nossa mente, ela também esteja saudável. Depois a gente vai falar da alma, que é a alma, o que é a alma? É o psique, é o ego, superego, consciente, inconsciente, é o que forma a nossa personalidade humana, né? Depois vem a parte do espírito, que é tudo aquilo que liga ao transcendental, que nós chamamos, né, de espiritualidade pessoal, que é o que eu falei lá no início da nossa conversa, aonde nós tratamos cada um segundo as suas crenças. Como, por exemplo, uma pessoa que é cristã, ela vai abrir o seu transcendental para Deus ou para o diabo. Para quem é budista, por exemplo, ele vai abrir o seu transcendental para o yin e yang, que é o bem e o mal. E aí vem a parte, né, que Eric Berne, ele descobriu que nós, na nossa alma, nós temos um palco, e que dentro desse palco está sendo protagonizada uma peça, que se chama um roteiro chamado Vida. E dessa vida existem protagonistas. Dessa cena existem diversos protagonistas. Porém, os protagonistas que são principais é o seu eu saudável e o seu eu doente. Desde já eu te pergunto, quem tem assumido o seu palco até aqui? Todos nós temos um eu saudável e um eu doente. E tudo vai depender de como você foi tratado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus professores e amigos na sua infância. Porque o que acontece lá na sua infância, às vezes até mesmo dentro ali da barriga da sua mãe, vai influenciar na sua vida nos dias de hoje. E aí você fica às vezes pensando assim, mas como assim? Quem está no seu palco? O seu eu saudável ou o seu eu doente? O eu doente, ele sempre vai falar, eu nasci para sofrer. Esse é o eu doente. Eu nasci para sofrer, nada para mim dá certo, tudo para mim só dá errado. Já o eu saudável, ele sempre vai entender que ele é uma boa ideia de Deus. Então, ele não é um erro, né? Geralmente, os pensamentos de uma pessoa que tem assumido o seu eu doente, né, tem assumido a vida dessa pessoa, ele vai gerar geralmente em torno desses pensamentos. Eu sou um erro, eu nasci para sofrer, isso só acontece comigo, eu estou tentando, mas nunca dá, né? Algumas de vocês aí, algum dia já se viu falando ou pensando dessa forma? Fala para mim, vamos interagir aqui um pouquinho, eu quero ouvir vocês também. Algumas de vocês já, algum dia, já pensou dessa forma, eu nasci para sofrer. Isso só acontece comigo, ou eu sou um erro? Já se sentiu assim antes? Fala aí. Quem que falou comigo? Rayane? Rawane. Como assim? O que você sentiu, Rawane? Fala para mim. Fala um pouquinho. Você pode falar um pouquinho para mim? Tem algumas situações que você, tipo assim, se sente insuficiente, né? Pelo menos eu sou assim. Aham. Quando, tipo assim, tudo parece que não dá certo. Tudo que você faz, pessoas te julgam. Uhum. Então você acaba se sentindo mal, né? Sim.
E isso acaba que gera outros pensamentos, né? Que aí a Exatamente. gente começa com aquele sentimento de culpa. O problema sou eu realmente. Aí É você assim mesmo. começa a alimentar cada vez mais esse eu doente, né? Aquilo que a gente, com o qual a gente alimentar mais, vai ser aquele que vai crescer mais, vai ser o que vai brilhar nesse palco, né? Sim. E se a gente alimentar cada vez mais pensamentos destrutíveis, cada vez mais a gente vai ficando cada vez mais doente. E aí entra aqui os sabotadores, ou as crenças limitantes, cujas crenças limitantes eu vou falar, acho que mais pro terceiro ou quarto encontro nosso. Tá dando para vocês compreender até aqui, gente? Para mim, Sim. para mim tá tudo ok. Tá ok, então. Para mim também. Colecionadoras de selos psicológicos. Toda pessoa que ela é regida pelo seu eu doente, ela começa a colecionar selos psicológicos. Não sei se você vai lembrar esse termo selo, ele veio lá dos Estados Unidos. Se você vai lembrar quando a gente era pequeno, tem aqueles álbuns que às vezes a gente começa a colecionar figurinhas, né? Para colar dentro dos nossos álbuns ali. Então, dentro disso aí, analisando essa situação, naquela época, os pesquisadores começaram a observar que os seres humanos, eles fazem a mesma coisa. Eles vão colecionando selos psicológicos ao longo da vida, que pode ser bons, pode ser ruins. E às vezes você está ali pensando ali, o seu selo está ali, só trabalhando na tua mente. E aí, perdão, as pessoas que são protagonizadas pelo seu eu doente, elas são conhecidas como as pessoas frustradas. São conhecidas como pessoas difíceis de lidar, pessimistas e conhecida como o famoso desmancha-bolinho. Ninguém aguenta ficar perto dessas pessoas, né? Porque o tempo todo da sua boca só jorra águas amargas. Você já reparou aquela pessoa que chegou, às vezes você está numa conversa até legal com seus amigos ali, mas ela chegou e vai cada um para um canto porque não suporta ouvir o que vai sair da boca daquela pessoa, porque às vezes está sempre falando as mesmas coisas, porque pode acontecer dela estar vivenciando a questão dos selos colecionados, mas ela também pode estar vivenciando o que a gente chama de triângulo dramático, que isso eu vou falar no segundo encontro, né? Às vezes ela vivencia tanto aquilo dentro dela que ela não consegue vivenciar outra coisa. Então, todas as vezes que ela está diante de pessoas, ela vai estar sempre ali jogando os selos que ela colecionou para fora. Ainda que essa pessoa ela tente ser diferente, ela não consegue. Se ela não for exposta ao seu eu doente, buscar uma ajuda terapêutica para mudança. Senão ela não consegue mudar o que a gente fala de roteiro de vida, né? Caso contrário, essa pessoa, elas são fortemente candidatas a cometerem suicídio, a ter síndrome do pânico, depressão, ansiedade e diversas outras patologias psicológicas. Isso é muito sério. Por quê? Quando a pessoa ela começa a colecionar muitos selos, ela geralmente vai entrar nesse triângulo dramático que a gente chama de roteiro de vida do triângulo, ela vai estar sempre girando em torno de ser uma pessoa salvadora, de ser uma pessoa vitimista, e ser uma pessoa que vai perseguir, né? Mas isso eu estou tentando não entrar muito nisso hoje, porque isso é algo que eu vou precisar realmente sentar e conversar com vocês, mas só lá no segundo encontro. Mas essas pessoas, quando ela chega diante de você, você percebe como se ela sugasse a sua energia. Você já viu aquelas pessoas que você tá bem, seu dia tá bom, mas você chega perto dela, do nada você sente assim, que a tua energia tá sugada. Você começa a perceber que as coisas não tá legal, o dia não começa já a não ficar tão bom, porque elas começam a se tornar pessoas vampiristas emocionais, né? Elas começam a sugar, 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 porque ela só vive colecionando selos ruins. Da sua boca só vai sair coisa ruim. E aí, geralmente, elas vão falar assim: nada para mim tá dando certo. Ou então ela fala assim: eu não consigo. Nada para mim eu consigo. Eu nasci para sofrer mesmo, já estou conformada com isso.
E é isso aí, eu tenho tentado, mas para mim nunca dá certo. Eu estou tentando trabalhar, não dá certo no trabalho. Ah, já tentei melhorar meu relacionamento, não dá certo. Aí vem sempre aquele famoso, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Ninguém faz nada por mim, ninguém está nem aí para minha dor, ninguém está nem aí para minha situação, porque ela caiu dentro desse triângulo dramático. Ela está no seu eu doente e ela só vai colecionando esses selos. Eu não consigo, para mim não dá, nasci para morrer, ou nasci para sofrer. Isso lá na frente, a gente chama no script mental, o roteiro, né, literalmente, você pensa ali no filme, todo filme ele tem um roteiro, né, ele tem uma trama ali que precisa ser protagonizada, e aí às vezes a pessoa ela começa a desenhar a sua peça da sua vida dessa forma. Você vai às vezes conversar com a pessoa, o roteiro daquela pessoa, o filme que está passando na vida daquela pessoa é só de dor. Já reparou que às vezes tem pessoas que só tá doente, só fica doente, você vai conversar com ela, tá bom, ah, tá não, tô com uma dor aqui na coluna, ah, tô com uma dor no meu pé, tá sempre doente. São selos psicológicos. Lá na infância, ela observou que ela só tinha atenção quando ela ficava doente. Então, ela gerou isso para ela, um roteiro. Olha, eu preciso ficar doente para me ter atenção. Gerou nela um script de vida e todas as vezes que ela está diante de qualquer situação na vida dela com dificuldade, ela sempre vai buscar ficar doente para poder ter atenção. Eu tenho diversas pessoas que são desse jeito e eu tenho tentado ajudar, mas às vezes é difícil, porque sair, quebrar um ciclo vicioso, se abrir mão de um selo não é fácil, né? Para quem já lidou com um álbum de figurinha, sabe que quando você perde uma figurinha, você fica doido, você não quer, você não pode perder, né? Você quer ter ela de volta. Você tem um apego emocional naquilo e você não quer abrir mão. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos abrir mão. Essas pessoas, geralmente, quando você olha para elas, você vai ver que elas sofrem da falta de carícia humana. Na psicanálise, eu aprendi que nós nascemos com esse desejo de sermos amados, com esse desejo, essa ânsia de sermos acariciados, afagados, que a nossa dor ela seja vista, né? Mas nem sempre isso acontece. E aí, quando você olha para a criança e ela sofre essa falta de carícia humana, você sempre vai ver ela igualzinho dessa imagem que eu coloquei aí. Ela sempre vai tentando fazer de tudo para chamar a atenção. E pessoas que são protagonizadas pelo seu eu doente, né, que são colecionadoras de selos ruins, muitas delas sofreram essa falta de contato ou de carícia na sua primeira infância, fazendo com que elas se sujeitassem a qualquer tipo de situação para serem notadas, e isso é muito drástico. Foi comprovado pela neurociência, que, antes de eu ler ali, eu vou falar isso, porque veio a mensagem aqui agora na memória. Foi comprovado pela neurociência que uma criança que ela não teve o contato dos pais, o amor, não ouviu seus pais falando que ela é amada, que ela é querida, que ela teve aquela atenção e ela se sentiu com essa atenção, sabe, suprida, ela diante de uma criança que está passando por um processo nutricional, com a falta de alimentação, vamos supor isso, a gente pegar uma criança que está tendo a falta de carícia, pegar uma criança da África que está faltando comida, e for analisar ela fisiologicamente, elas vão estar sofrendo da mesma subdesnutrição, porque a falta de contato humano, isso tanto na infância quanto na vida adulta, causa no organismo uma falta nutricional. Como o cérebro ele não consegue distinguir de onde está vindo essa falta, ele começa a tentar, de alguma forma, afagar essa carícia, sabe? Esse desejo. Ele precisa suprir esse desejo. É onde, muitas das vezes, a pessoa ela vai entrar no transtorno alimentar, ela vai entrar no transtorno compulsivo de compra, ela vai entrar no transtorno de se cortar e diversas outras situações.
Pessoas que se sujeitaram, pessoas que viveram essa falta de carícia, geralmente elas se sujeitam a gritos, a tapas, para ter o mínimo de atenção possível dos seus pais, né? Então, assim, às vezes nós pais precisamos tomar um cuidado enorme com isso, porque às vezes a gente está tão preocupado em dar o alimento, em dar a casa, em dar a roupa, não deixar faltar, que às vezes falta o que é crucial, que é o contato, que é o carinho, que é o amor, que é falar que ama. Deixa eu só beber uma água aqui, peraí. Que é mostrar para esta criança o quanto ela é amada. E aí, quando a gente não dá essa devida atenção, e essa carícia ela não é afagada, você vai observar que essa criança ela vai ter uma atitude rebelde, ela vai começar a gerar uma personalidade rebelde para poder ter a atenção dos pais. Então, ela vai começar a quebrar as coisas dentro de casa, ela vai começar a bater nos seus irmãos, ela vai começar a bater na própria mãe, no próprio pai, ela vai começar a ter diversos tipos de comportamentos ruins para ter do seu pai ou da sua mãe o grito, mesmo que seja aquele grito aos berros. Sai daí, moleque, eu já te falei que é para você sair daí. Por quê? Para ele, esse sai daí, para ele é o contato que ele precisava. O pai ou a mãe olhou para ele, olhou para ela, e naquele momento ele se sentiu afagado, e aí ele começa a se sujeitar a esse tipo de relacionamento abusivo dentro de casa, já na infância, para poder ter essa carícia afagada. Só que lá no futuro, essas crianças que se sujeitaram a esse tipo de toxicidade dentro dos seus lares, elas vão cair dentro de um relacionamento abusivo. Principalmente mulheres. É aonde ela vai ter um relacionamento onde o marido não vai respeitar ela, às vezes vai apanhar, né? Dentro de um trabalho, vai se sujeitar a qualquer coisa, né? Para poder manter o emprego, vai se sujeitar a qualquer coisa para se manter uma amizade, e isso não é saudável, isso é tóxico, isso é ruim, né? E é preciso se libertar disso. Quantas mulheres que vivenciaram a falta da carícia humana na sua infância e, infelizmente, hoje não tiveram a oportunidade de sair de um relacionamento abusivo e passaram pelo suicídio, pelo feminicídio. Então, assim, isso é muito sério, né? Eu não sei se vocês, na infância de vocês, passaram por esse momento em que vocês se sentiram amados devidamente pelos seus pais, né? Se sentiram realmente abraçados, acariciados, que realmente se sentiram amados pelos seus pais, de forma que esse trauma não venha ter sido causado na sua vida, né? Eu passei por isso, eu não me sentia muito amada, embora os meus pais me davam muita atenção, eu não me sentia muito amada, e isso gerou para mim diversos problemas lá na frente. Hoje eu consigo lidar com os meus pais de uma forma melhor, principalmente a minha mãe, que a minha mãe tem uma personalidade muito difícil, tá? Minha irmã aqui que não deixa mentir, ela tem uma personalidade muito difícil, muito tóxica, então, assim, isso me trouxe muitos problemas na minha juventude e na minha adolescência, e até mesmo agora adulta, mas, assim, aos poucos, com a psicanálise, com a terapia e com Cristo, principalmente com Cristo, eu fui aprendendo a lidar com essas situações, tanto que hoje eu consigo estar diante de outras pessoas e falar para elas, olha, faz assim, faz assado, que vai dar certo, porque essa falta da carícia humana, ela gera na nossa vida um buraco, uma lacuna, né, que a gente necessita afagar. E o que mais vai acontecer? Essa pessoa ela vai tentar agradar todo mundo. Ela vai fazer de tudo para agradar todo mundo. Ela vai tentar agradar todo mundo no serviço, ela vai tentar agradar todo mundo dentro de casa, ela vai tentar agradar todo mundo na igreja, ela vai tentar agradar todo mundo na rua, na vizinhança, e ela sempre vai ser vista como a última, né? Poxa, eu faço para todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Eu agrado todo mundo, mas ninguém me agrada. Tudo por conta de quê? Por conta dessa falta
dessa carícia humana. Vocês estão conseguindo me compreender? Sim. Sim. Algumas de vocês Tô passaram por isso? Eu passei por isso. Quem falou aí que não Eu. apareceu aqui para mim? Eu. Sheila. Agora que Sim. apareceu aqui para mim. Quer compartilhar conosco, Sheila, um pouquinho? Não, eu sou muito vergonhosa. Não parece não, mas eu sou. Tem problema não. Porque nós passar. vamos ajudar vocês a acabar com a vergonha. Vou te ajudar. Passando então para o próximo. Vamos ver se você sofreu esse trauma então na sua vida. Vou te fazer algumas perguntas e você analisa se você cabe dentro de uma dessas perguntas, ok? Ok. Costuma viver se culpando o tempo todo por tudo ou se desculpando por tudo no seu relacionamento ou nos relacionamentos com as pessoas em sua volta. Pode ser tanto seu relacionamento em casal como com as pessoas à sua volta. Você costuma viver se culpando. Tudo que acontece, poxa, a culpa também foi minha. Deu errado porque a culpa é minha, né? Eu sou assim. Geralmente a gente usa muito, vê isso muito dentro do relacionamento. Ah, mas Eu posso fazer um comentário? pode. Esses dias eu estava conversando com meu namorado exatamente sobre isso. Lá na igreja, o pastor ele tem uma mania de falar assim, um costume, né, de falar que muitas das vezes a gente pede muita misericórdia para gente e para as pessoas a gente pede justiça. E toda vez que Uhum. ele fala isso, eu queria assim meio que me encaixar, porque eu sempre penso ao contrário. Todo mundo que me fere, que me magoa, eu sempre tento pensar assim: ah, não, a pessoa não estava num dia bem, eu vou perdoar ela. E quando eu faço uma coisa errada com uma pessoa, eu falo uma coisa assim que acaba magoando a pessoa, eu fico assim, eu me julgo tanto, eu falo assim que ninguém precisa me cobrar. Uhum. Eu mesmo me julgo, fico assim, por que que você falou isso? Mesmo eu sabendo que eu não tem dias que eu não tô bem, mas assim, é como se para mim eu não aceitasse que eu fizesse isso com as pessoas. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. E eu falo isso Uhum. em relação ao meu namorado, eu falo isso na minha profissão, quando eu acabo falando demais. Eu falo isso com a minha filha, quando eu corrijo ela, eu me sinto assim. Já tem vez de eu chorar, desesperadamente, porque eu acho que eu sou a pior mãe do mundo. Aí eu tô ficando, mas você só tá corrigindo. Nossa, eu Sim. sou assim. É muito esquisito. Compartilha conosco aí, Rawane, um pouquinho também. É Rawane mesmo, né? Não errei não, né? Geralmente, quando a gente vive se culpando demais, é a falta da carícia. Porque a gente quer tanto ser perfeito para poder ter a atenção em alguém falar assim. A Elis começou a falar. Fala aí, Elis. Não apareceu aqui para mim, perdão. Eu tinha falado. Quando eu era pequena, Uhum. eu dizia que eu não era amada pelo meu pai, que ele não gostava de mim. E como que isso influenciou na sua vida até nos dias de hoje, Elis? Hoje em dia, eu tenho uma relação boa com ele. Acho que das filhas eu sou a que mais se preocupa com ele, que mais estou ali, que mais vou, que mais busco fazer as coisas para ele. Uhum. E você vive se culpando demais ou se desculpando demais? Eu sou assim também. Tá vendo como que influencia na nossa vida, o que aconteceu lá atrás, influencia na nossa vida nos dias de hoje? Vou fazer uma próxima pergunta para vocês. Tem o costume de querer agradar a todos, se colocando sempre em último lugar? Você faz de tudo para todo mundo e se der, você cuida de você na hora que der. Ah, deixa eu ajudar todo mundo aqui primeiro. Vou fazer para minha mãe primeiro, vou fazer para minha filha primeiro, vou fazer para meu marido primeiro, vou fazer para a igreja primeiro, vou fazer para o trabalho primeiro. Ah, na hora que der, faz para mim. Eu já agi muito assim, por vários anos. Desculpa, seu.
Infelizmente, sempre. Sempre para os outros em primeiro lugar, sempre para o próximo em primeiro lugar. Aí, quando eu faço para mim alguma coisa, parece assim, nossa, estão me matando, porque eu acho que eu não sou digna de estar em primeiro lugar para nada, entendeu? É horrível. Isso é um trauma. É esse trauma da falta da carícia humana. Por quê? Às vezes a gente acha que, tipo assim, se eu não fizer para os outros primeiro, eu também não vou ser amada, não vou ser querida, não vou ser notada, né? E ao mesmo tempo, se eu não fizer, foi ensinado que eu tenho que fazer para todo mundo primeiro, porque é isso que Cristo nos ensina, né? Mas, tem sempre um mais, tem um pontinho aí. Você só pode ajudar o próximo. O que a Bíblia diz? Amarás o próximo como a ti mesmo. Se eu não estou me amando, se eu não estou me cuidando, como é que eu vou amar e cuidar do outro? Entendeu? Ele nunca vai falar para nós fazermos algo sem que nós primeiros tenhamos que olhar para dentro de nós. Eu só posso ajudar os outros quando eu estou bem. Porque eu falo muito isso, né? O ferido fere, quem é amado ama, quem é curado cura. Dessas três, quem é você? Se você estiver na posição de ferido, por mais que você for tentar ajudar alguém, você vai ferir. Porque você está ferida. A Bíblia diz o quê? A boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E se o nosso coração estiver amargurado, estiver ferido, estiver com muitos traumas escondidos ali, quando eu for tentar ajudar alguém, por mais que eu estou tendo uma boa ação, por mais que eu estou tendo uma boa intenção, alguém vai ser machucado, alguém vai ser ferido. Geralmente esse alguém acaba sendo até mesmo a gente mesmo, né? Sempre se reverte para nós. Lembrei até de uma passagem aqui. Davi tem uma boa ideia, né? Colocar a arca de Deus em cima ali de uma carroça de boi para poder ele chegar num determinado lugar. Nunca havia sido feito isso. Era para que os levitas levassem a arca, mas ele tem uma boa ideia. Os levitas estão cansados, né, coitado? Só que no percurso acontece um problema. A roda quebra, Uzá tenta pôr a mão para tentar segurar a arca, para a arca não cair. Ele, numa boa intenção, ele tenta ajudar, só que ele, quando ele põe a mão na arca, ele é morto imediatamente. A nossa boa ação, se a gente não tiver com o coração limpo, com o coração preparado para lidar com a situação que a gente vai lidar, ao invés da gente ajudar, a gente pode ferir ou até mesmo matar alguém. Matar alguém psicologicamente, matar alguém emocionalmente. E isso é muito sério. Outra pergunta. Tem o costume de fazer tudo o que lhe pedem, ainda que você não goste do que lhe foi pedido, apenas para não desagradar as pessoas que lhe pediram? Fala aí. Geralmente a gente tem aquele costume de, pode contar comigo. Só que às vezes a gente não quer nem fazer aquilo que foi pedido para a gente fazer, né? Só que para a gente não desagradar as pessoas que nos pediram, porque às vezes pode ser alguém que a gente ama, que a gente tem um apreço, sabe? E a gente está fazendo algo simplesmente obrigado para não se indispor com alguém, ou simplesmente para ser notado por alguém. Se você se encaixou dentro dessas três perguntas, eu sinto lhe informar, mas você sofreu um trauma com a falta de carícia humana e você precisa ser curado desse trauma. Deus, ele não te fez para se sujeitar a tudo e por tão pouco. Quantas pessoas, eu vou falar mais de nós mulheres, porque é o que nós temos aqui, né, mulheres? Quantas mulheres se sujeitam a tão pouco, ou a quase nada, ou a literalmente nada, só para serem notadas pelos seus cônjuges, ou por alguém dentro dos seus lares? Deus não te fez, ou para quem não é cristão, o Criador não te fez
para se sujeitar a tudo por tão pouco. Deus não te fez para viver com pouco amor, com pouco carinho, com pouco de atenção. Vou até colocar uma frase aqui que não coloquei ali. Deus não te fez para viver rastejando atrás de ninguém, para você ter atenção. Você não precisa disso, né? Pois ele já fez tudo por você. E ele já mostrou a sua tamanha importância para ele, a ponto de ter se entregado por você naquela cruz do Calvário, né? Às vezes a gente se coloca assim, tão pequeno, tão... A Simone, que tinha uma frase muito engraçada quando eu era mais nova, a Simone falava assim, tô me sentindo o cocô do carrapato. Gente, essa frase ficou na minha cabeça pro resto da vida, e várias vezes, às vezes eu repeti ela, porque às vezes a gente se sente assim, o cocô do carrapato, ou seja, um nada, literalmente um nada. Mas, peraí, se a gente fosse literalmente esse um nada, será que Deus daria o filho dele para morrer numa cruz do Calvário por nada? Não tem lógica, né? Eu não morreria por ninguém se esse alguém não fosse importante para mim. Então, assim, você é importante. Não sei se até aqui, até hoje, você teve essa noção da sua importância nesse mundo, se alguém algum dia te deixou, te mostrou a sua importância nesse mundo, mas você é importante. Você é muito importante. Não aceite menos que o exemplo do amor de Cristo nos relacionamentos, pois Cristo te amou intensamente. Ele foi capaz de se entregar em silêncio. Isso sim é que é amor. Ele te amou de uma forma tão grande a ponto de ele entregar a própria vida dele sem questionar, né? Ele foi em silêncio, ele sabia o que ele estava fazendo e por quem ele estava fazendo. Isso é amor. Não aceite menos do que isso. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu bebo uma água. Propósito teoterapêutico. Aí aqui a gente já começa a entrar no propósito, porque eu vou começar a explicar o que a gente vai começar a fazer daqui para frente, né? Hoje eu estou fazendo apenas uma breve abertura de tudo que a gente vai vivenciar aí nesses 10 dias de caminhada teoterapêutica. O processo teoterapêutico tem como objetivo resgatar o seu eu saudável, lhe ajudando a descobrir a boa ideia de Deus que você é. Repita comigo aí na sua casa aí. Eu sou uma boa ideia de Deus. Mas não só pensa, não. Quero que você fale, tá? Eu sou uma boa ideia de Deus. Por que eu tô falando para você falar? Todas as vezes que eu trouxer algum insight aqui, eu falo assim, ó, repita comigo. Repita mesmo de voz alta, porque isso vai mexer com o teu inconsciente. A gente está acionando o teu inconsciente, tá? A gente está retirando registros negativos e colocando registros positivos. Então, sempre fala para você mesmo, eu sou uma boa ideia de Deus. Deus nunca teve uma ideia errada. Ele fala lá em suas palavras, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, havendo feito tudo, viu que tudo era bom, que tudo que ele havia feito era bom. Ou seja, Deus nunca teve uma ideia errada. Então, tudo que ele fez foi bom. Se tudo que ele fez foi bom e ele me fez, então eu sou boa, né? Lá no Salmo 139 vai dizer assim que ele no ventre da nossa mãe, ele nos teceu, né? Ou seja, ele nos formou. Ele pensou nos mínimos detalhes, na cor de cabelo, nos olhos, nos pés, nas mãos. Ele foi projetando. A mãe e o pai não sabiam nem como você estava sendo formado, porque às vezes a gente não tem nem dimensão de como que pode um ser humano se formar dentro de outro ser humano. Mas Deus está ali desenhando, colocando cabelinho, tudo bonitinho no seu devido lugar. E ele o tempo todo, enquanto ele está te fazendo, ele está falando assim, poxa, eu estou fazendo a Silvana, isso aqui vai ficar bom, o projeto vai ficar bom, entendeu? Estou fazendo aqui a Rawane, o projeto vai ficar bom. Estou fazendo a release, o projeto vai ficar bom.
E quando a gente nasce, ele olha para a gente e fala, caraca, ficou bom mesmo, hein? Ficou bom mesmo. Só que aí vem o diabo, né? Com seus jeitinhos, com seu pezinho, e ele começa, às vezes, manchar a nossa história. Às vezes ele começa a nos dizer que nós não somos essa ideia boa de Deus. E simplesmente a gente acredita, né? A gente começa com as crenças limitantes. Eu não nasci eu só nasci para sofrer, nada para mim vai dar certo, tudo que eu faço dá errado. E aí começa tudo a dar errado mesmo, porque o nosso coração está cheio, a nossa boca fala. E aí René Descartes vai dizer assim: penso e logo existo. Eu achei muito interessante, eu aprendi essa frase, eu estava acho que na 5ª série. Isso guardou no meu coração, pense e logo existo. Porque quando eu começo a pensar em alguma coisa, eu começo a colocar em prática, né? A gente só consegue executar alguma coisa quando a gente pensa. Por exemplo, antes de eu fazer aqui, de estar mostrando esse projeto aqui para vocês, eu pensei nitidamente em cada detalhe de cada slide, que palavras colocar, para depois isso vir a existir, né? Então, ele tenta o tempo todo minar a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Se a tua mente for boa, toda a tua vida vai ser boa. Mas se a tua mente estiver totalmente ruim, tiver um ninho de mafagafo, meu filho, você já levanta da manhã falando, ai, pra que o dia amanheceu? Meu Deus. O pessoal fala, bom dia, você fala, bom? Tá bom do quê? Sei pra que eu levantei, plena segunda-feira, que não sei o quê. A gente já começa com o dia ruim, a gente já começa a profanar palavras ruins, e o dia vai ficando pesado. Mas quando a tua mente, quando o teu eu saudável assume o palco, e alguém fala assim, bom dia, caraca, tá lindo mesmo o dia, olha só, que coisa mais linda que tá hoje, que dia perfeito, o dia pode estar nublado, que você tá, meu Deus, que dia lindo, maravilhoso. Pode estar caindo o mundo lá fora e você tá em paz, entendeu? Porque a tua mente está com o teu eu saudável em dia. O que nós vamos fazer no propósito terapêutico? Nós vamos remover, renovar e revestir. Remover o quê? Resíduos traumáticos que paralisaram a sua vida. Renovar o seu modo de pensar e de viver. Porque quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos, automaticamente a nossa vida começa a ser mudada. E depois nos revestir, ou seja, é vestir de novo, né? Colocar uma nova roupa de uma vida não vivida. Ou seja, você pode ser uma melhor versão de você mesmo. Isso aqui está na palavra de Deus, lá em Efésios 4, se não me falha a memória, 20. Ele fala assim, fostes ensinados a remover ou se despir do seu velho homem e a renovar, segundo o que vos tem aprendido em Cristo, se é que pode-se dizer que tens aprendido dele, e então vos revestir do novo que Deus tem dado a vós. Em Romanos 12, verso 2, vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. Que mundo? Esse mundo de caos que a gente está vivendo. Esse mundo de depressão que a gente está vivendo. Esse mundo de ansiedade que nós estamos vivendo. Esse mundo de autodepreciação e autossabotagem que a gente está vivendo. Não vos conformem com esse mundo. Não se conforme de estar vivendo dessa forma. Não se conforme em ser uma pessoa que está sendo regida pelo seu eu doente. Mas transformar, ou seja, renovar. Renovar como? Transformar como? Pela renovação da vossa mente. Como que eu mudo a minha mente? A gente usa a psicologia positiva. A gente começa a usar o quê? O treinamento autógeno, que eu falei lá no início, que são algumas ferramentas da psicanálise. Eu vou mudando a minha forma de pensar. Conforme eu vou mudando a minha forma de pensar, vai tendo-se um novo dia. Vai havendo-se uma nova vida. E aí eu entendo que há uma vida não vivida que está à espera de mim. Então, quando eu começo a renovar a minha mente, eu estou pronta para viver esse novo. Quando eu tiro os sabotadores, quando eu tiro as travas, quando eu tiro os traumas, quando eu tiro os scripts negativos, e eu começo a reescrever a minha história,
e a viver essa nova história, nossa, cara, não tem quem te segure não, filho. Quando você começa a compreender que Deus, além de ter te dado pés, Ele começou a te dar asas para você voar, olha, não tem quem te segure. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Olhando para a minha história, até os meus 17 anos, 17, 18, 19, 20 anos, eu estava sendo vítima da minha história. E até ali, tudo que for de lixo que os outros me lançou, eu agarrei e falei, nossa, eu sou ruim mesmo. Vai dar tudo ruim na minha vida mesmo. Né? Foi quando eu, sabe, eu estava no fundo do poço. Eu já tinha passado pela tentativa de feminicídio, eu precisei me resguardar um pouco, me esconder, literalmente, no esconderijo do Altíssimo. E foi ali que eu falei, cara, não é isso que Deus tem para mim. Eu preciso viver uma vida ainda não vivida. Eu sei que tem algo para mim, sabe? Oi, tá chamando? Eu preciso viver algo novo, sabe? Eu sentia que tinha algo de Deus para minha vida. Até então eu não tinha estudado. Eu larguei a escola, eu estava ali com uns 13 para 14 anos. Já não estava estudando mais. Não tinha perspectiva de vida, trabalhando na casa dos outros. Só que quando eu me casei com meu esposo, ele começou a me mostrar, cara, vai estudar, vai viver algo novo, que eu voltei para a escola, eu me deparei com um senhor de 70 anos fazendo um curso de, de técnico de enfermagem. Eu perguntei para ele, cara, quantos você tem? Ele falou, tenho 70 anos, e ainda estou novo. Eu falei, gente, como assim? Aquilo me impactou de uma tal forma que eu falei, não, cara, eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso procurar mais. E desde então eu já passei por diversas outras profissões. Várias e várias e várias vezes eu ouvi algumas pessoas falando para mim, caraca, você não sossega, hein? Uma hora você está sendo isso, daqui a pouco você está sendo aquilo, daqui a pouco você está sendo outra coisa. Não, cara, eu não me permiti me travar. Então, tudo que eu puder conhecer, eu quero conhecer. Hoje eu quero conhecer. Hoje eu sou psicanalista, terapeuta capilar, posso falar que sou técnica de enfermagem. O que faltar, e fome eu não passo, né? Eu vou conseguir entrar em qualquer área, e mesmo assim eu ainda não me sinto satisfeita, eu quero aprender mais, do que eu puder estudar mais, do que eu puder me dedicar mais, eu quero aprender, eu quero viver essa vida não vivida. E aqui eu já deixo para vocês, o que está impedindo vocês de viver os sonhos de vocês. Essa semana eu fiquei a semana inteira com uma mensagem, com uma pergunta para colocar para vocês lá no grupo, mas eu queria falar com vocês aqui, no ao vivo, né? O que vocês poderiam estar vivendo, mas não estar vivendo, devido às travas que vocês estão na sua mente? Qual a vida que era para vocês estar vivendo? O que vocês sonham para vocês? O que vocês desejam viver e não estão vivendo por conta das travas que estão na mente? Como, por exemplo, nunca dá certo para mim, para que eu vou tentar de novo? Para que eu vou tentar um novo relacionamento? Para que eu vou tentar engravidar? Para que eu vou tentar um novo emprego? Para que eu vou tentar? Se nada deu certo até aqui, filho, se nada deu certo até aqui, tenta de novo. Aquele, eu não vou lembrar o nome dele agora não, mas tem um físico que o que fez a lâmpada, ele fala algo muito interessante. Ele aprendeu 999 vezes uma forma de não se fazer uma lâmpada. E apenas em uma ele acertou, mas ele aprendeu 999 vezes de como não se fazer uma lâmpada. Tudo vai depender da forma que você vê a situação, né? Sempre há um novo ponto, né? Uma nova forma. Teve uma época que eu e a Abel, a gente estava reformando o salão e eu estava muito mal, porque a gente estava perdendo muitos clientes. E eu falava assim, gente, mas eu estou perdendo cliente, nada está dando certo para mim, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim, você já experimentou agradecer pelo que você já tem? Tomei na minha cara, pensei, eu estou reclamando, não estou nem agradecendo pelo que eu já tenho. Como é que Deus vai me dar algo novo se eu não estou nem sabendo agradecer pelo que eu já tenho? Você já agradeceu pelo seu dia hoje? Seu dia hoje ele é um presente, sabe? Ele é um presente, literalmente um presente.
Quantas pessoas não estão tendo a oportunidade de estar vivendo esse dia de hoje? Você está tendo a oportunidade de estar me ouvindo, e ainda está tendo a oportunidade de estar vivendo, está tendo a oportunidade de ter um insight para mudar a sua mente daqui para frente e viver algo novo. Se eu não decidir tomar uma nova postura todos os dias, nada acontece. Tudo vai depender de como os teus pensamentos vão ser regidos. Eu gosto muito de um texto em Provérbios que fala assim: acima de tudo, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte de vida eterna. Eu gosto muito da versão da NVI, ela fala assim: acima de tudo, guarda a tua mente, porque a tua vida depende disso. E é a verdade. Se os teus pensamentos forem maus, toda a tua vida vai dar mal. Agora, se os seus pensamentos forem bons, toda a sua vida vai ser boa. Você não é um erro. Você é uma boa ideia de Deus. Você não nasceu para dar errado. Você é um projeto que nasceu para dar certo. Mas até hoje, até aqui, você acreditou na mentira do diabo. Mas a partir de hoje, Deus preparou esse encontro para mim e para você, para mudar a nossa forma de ver a vida e começar a pensar: eu nasci para dar certo. Deu para entender aqui, até aqui? Quero ouvir vocês também, vocês estão muito quietinhos. Nós temos 5 pessoas aqui, né? Marilane. Deixa eu falar com a Marilane aqui. Marilane, está aí? Consegue me ouvir? Vou chamar algumas pessoas aqui, tá? Já que eu não tô vendo aqui. Já que ela não me respondeu, Elis, me fala aí, o que era para você estar vivendo e você ainda não está vivendo por conta de uma trava que você tem na sua mente? Ou o que você gostaria de estar vivendo e ainda não viveu porque se sente travado em alguma área da sua vida? Então aqui também não tá, né? Não, tadinha, lá, né? Marilane, eu vou voltar em você aí. Tá. Pode ir para ela. Estou aqui pensando. Tá, ok, vai pensando Ela aí. tá meio perdida aqui, mas eu já auxiliei ela aqui, tá? Ah, tá. Eu não tava aparecendo aí, não, né? Não. Eu não sei mexer nessas coisas, não, Fabiane. Mas tô ouvindo aqui. Ai, que bom que você está ouvindo. Mas me fala aí, o que que você gostaria de estar vivendo? Elis, depois eu vou voltar em você, tá? Mas o que que você gostaria de estar vivendo e sente que não está vivendo por conta de uma trava que foi colocada na sua vida em algum ponto da sua história? Uma coisa assim, ter me formado, ser assim, né? Ter feito uma faculdade e algumas coisas me prendeu a isso, né? Uhum, O meu sonho era ter feito um curso, né? Estudado, feito muita coisa e nada eu consigo, nada. Tudo que eu uhum, penso eu não consigo, porque eu penso mais nos outros, como que eu falei para você aquele dia, né? Eu penso sim, mais nos outros do que em mim. Eu deixo de viver a minha vida para viver a dos outros, né? aham, entendi. Vou lá na Elis agora. Fala aí, Elis. Tem como você repetir a pergunta para mim? Para eu. O que você gostaria de estar vivendo ou sonha em estar vivendo, mas não está vivendo por conta de uma trava que foi colocada na sua vida em algum ponto da sua história? Eu gostaria de estar na minha casa própria.
Não sei se Interessante. eu comecei empolgada a mexer, levantou as paredes, e já tem mais de 4 anos que está parada a obra. Entendi. E o que que aconteceu nesse percurso de 4 anos para cá que você não conseguiu? Eu me travei toda, não consegui ir para frente e nem me organizar financeiramente. Entendi. Vou guardar isso aqui. Enquanto isso, me fala aí, Sheila. E eu também posso falar. Pode. E eu também me culpo muito porque eu tenho uma compulsão por comprar as coisas, entendeu? Uhum. Aí, às vezes, compro com exagero, entendeu? Entendi. Anotei a sua situação aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Vamos lá, Sheila. Fala aí você, o que era para você estar vivendo e você percebe que não está vivendo por conta de uma trava que foi colocada na sua história em algum momento aí. Então, vou ser bem breve. Eu era casada, eu era líder de vários ministérios na igreja, mas devido ao meu término no meu casamento, aonde teve uma traição, por parte do meu ex-marido, a gente acabou separando, isso faz 3 anos, e mais ou menos há 3 anos eu tenho um namorado. Assim que eu separei, a gente se envolveu, hoje eu tenho um namorado. E isso me impede hoje de estar nos ministérios da igreja, mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai operar um milagre. E eu vou poder voltar para fazer o que eu amo. Move aí, Deus. Move. Fabiana, fala aí um pouquinho. É até estranho chamar minha irmã de Fabiana. Eu? Mas você já fez a pergunta para mim aí, eu tenho que responder, não? É claro, é. Nunca achou saber? Aí você estava jantando. Então, na minha casa eu já estou, né? Repete aí o resto que eu foquei em outra coisa. O que era para você estar vivendo, mas não está vivendo por conta de uma trava que te colocaram em algum ponto da sua história. Não é tanta coisa que era para não estar vivendo, mas vamos lá. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando pelo celular o rostinho de vocês, tá, gente? Então, era para mim estar vivendo estabelecida mais ou menos financeiramente, bem, mas como a Elisa eu também gasto bastante, principalmente para comer, né? Era para estar vendo meus projetos dando certo, na qual não dão, mas amém. Estou focada em fazer dar certo agora. Não vou falar mais não, chega. Silvana, Eu estava aqui pensando o que eu ia responder. é difícil as perguntas, gente? Ou se é. Eu não sei se é Mesmo assim, é meio complicado, né? Mas eu achei, quando a colega aí começou a falar, a Sheila, eu falei, ué, ela tá contando a minha história, gente? Como assim? Porque eu também, né, passei por um processo de separação, tem 3 anos, 3 anos e meio que eu tô separada, e também foi um caso de traição, e ele já saiu de casa para ir morar com outra mulher, e desde então, né, desses 3 anos e meio para cá, é assim que está acontecendo na minha vida. E aí eu acho que essa situação da separação, né, eu acho que a gente que é mulher, a gente pensa muitas coisas, mas obviamente que o ser abandonada, o ser deixada para trás,
com uma família, porque eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos. Isso envolve, causa mágoas também, né? Mas aí eu acho que essa situação, acho que não foi algo falado, uma palavra dita para, né? Mas a situação em si, né, me fez parar a vida, me fez estacionar lá naquele momento e com certeza eu já tenho conquistado mais coisas hoje, né? Para mim mesma, até estado de espírito mesmo, né? Viver igual, né? Como a Flaviane disse, a gente teve a nossa sessão individual aí, porque no dia que ela chamou, né, só eu que falei com ela no momento. E aí eu conversei com ela e eu falei isso, falei que. Ai, gente, meu raciocínio perdeu, desculpa. E aí, meu raciocínio fugiu. Tá falando sobre a questão da dificuldade de seu relacionamento, como você se sentiu, aí você falou sobre a questão do nosso encontro aquele dia. E aí eu. Ah, é isso. Eu acho que a situação da separação me fez estacionar, né? Me fez. Eu lembrei que eu ia falar, que eu falei que eu estou vivendo os meus dias assim, porque Deus está me dando a vida, mas que até, vou dizer, um mês, vou até contar uma experiência, né, que eu tive aqui um mês atrás, teve um dia que eu determinei na minha vida, foi na véspera do meu aniversário foi 27 de junho, e aí eu estava tendo uma conversa com uma amiga e falei assim, daqui a pouco é meu aniversário, porque ela estava aqui em casa, já era 11 e pouca, já era quase meia-noite, e falei assim, eu passei esse mês de junho refletindo muito sobre mim, e eu determinei uma palavra para o meu novo ano, para o meu novo ciclo a partir de amanhã. Aí ela falou assim: e que palavra é essa? Aí eu falei assim: então vai ser prioridade. Aí ela falou assim: mas você já tem uma prioridade, seus filhos têm sido sua prioridade. Aí eu falei assim: pois é, só que a partir de hoje a minha prioridade vai ser eu. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Se eu não tiver Se eu não acordar, igual você falou aí, ô Vivica, se eu não acordar, olhar para o dia e falar, nossa, que belo dia, como que o dia tá bom, tá bonito hoje, obrigada, Deus, por mais um dia, eu não vou conseguir transmitir isso para os meus filhos. Então, consequentemente, o meu lar e a minha família vão estar na depressão junto comigo, que foi o que você falou no início, né? Se a gente não estiver bem, se a gente não estiver curada, não tem como a gente curar o próximo. Então, eu acho que essa situação, né, da separação, eu acabo falando demais, né, gente? Eu sou assim mesmo, desculpa aí. Foi essa situação que me fez parar, me fez estacionar, sabe? Acho que é isso. Tati, Tem como repetir, que eu tô tão assim, tô prestando atenção na conversa de todo mundo, na fala de todo mundo, tô me perdendo toda hora. o que era que você está vivendo, mas não está vivendo por conta de uma trava que foi colocada na sua vida em algum ponto da sua história? Sabe, eu acho assim, emprego, eu acho que eu deveria estar em outro emprego, mas por medo mesmo de dar um passo, sabe? Eu acho que assim, eu tenho muito medo disso. E eu acho assim que a maior trava da minha vida mesmo é em relação a ter um filho. Eu acho Uhum. assim que eu poderia mais correr mais atrás, sabe? Me dedicar mais, entendeu? Só que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo e tenho muitas palavras que me acorrentaram, entendeu? Eu acho assim que, infelizmente, essas palavras eu acho que têm me acorrentado mais ainda do que o próprio medo. Mas eu vou vencer, igual você está falando aí, determinar. Eu determinei isso para minha vida, porque eu preciso viver tudo que Deus tem preparado para mim. Eu Isso não aí. posso deixar uma coisa para trás, porque ele determinou 10 coisas, eu quero viver as 10 coisas. Eu não quero viver 9, eu não quero viver 8, eu quero viver todas as coisas que Deus preparou para mim, porque foi pago um alto preço para que todas as coisas acontecessem na minha vida. Então eu tenho determinado isso para mim, sabe? Eu preciso viver, se foi 10 coisas, eu preciso viver as 10 coisas. Então eu tenho determinado isso para mim. Assim, Uhum.
foi muito bênção, foi muito de Deus você ter feito esse grupo, porque era um momento assim, sabe quando você está totalmente perdida? Você quer fazer alguma coisa, você quer, sabe? Tchau, meu amor, vai com Deus, tá? Até amanhã. Tô me despedindo do meu amor, meu coleguinha. Assim, eu até esqueci o que eu tava falando. Estava se sentindo perdida. Eu estava me sentindo perdida e eu precisava me encontrar. Eu tinha determinado algumas coisas, mas não sabia o como fazer, sabe? Aí na hora que você colocou lá o negócio do grupo, colocou o link, eu falei assim, eu preciso entrar nesse grupo, porque eu vou me encontrar nesse grupo, porque eu lembrei das vezes que eu fiz a terapia capilar com você, e tipo assim, eu vim embora chorando às vezes? Vinha. Que isso, imagina. Eu vim embora com os pontos de interrogação na vida? Vinha. Às vezes eu chegava lá para chorar, claro, entendeu? Mas foram assim, dias maravilhosos, dias que me transformaram. Então, tipo assim, vamos dizer assim, na hora que eu vi que era você, eu falei assim, Jesus, é a oportunidade que eu tenho. Então, é aqui que eu vou me lançar, é aqui que eu vou me jogar, é aqui que eu vou mudar, é aqui que eu vou encontrar as minhas respostas. Então, eu vou ficar falando igual a Silvana aí, ó. Rawane, fala para mim. É Rawane mesmo, que eu ainda não guardei o nome. Acho que é Rawane mesmo. Então, eu tô pensando bastante, eu pensei bastante aqui, mas eu não vou saber te falar agora. Não vou. Não tem problema não. Então, posso passar para a próxima? Agora eu gostaria que vocês pegassem o papel e a caneta de vocês. Quero que vocês tirem uma folha. Olha aí, gente, isso aí. Tô gostando de ver. Isso aí. Quero que vocês separem. Oi? Já tem um monte de coisa anotada do que tá falando. Isso aí, gente. Vai anotando mesmo que, ó, hoje é só o início. Quero que vocês separem uma folha avulsa aí para o que eu vou falar daqui para frente, tá? Sil, tem como você só fechar o seu áudio para mim? Está interferindo aqui para mim, aqui, só um pouquinho. Olha, eu vou colocar aqui só alguns pontos que vocês trouxeram para mim, ó. Eu nada consigo. Trava financeira e complexo e compulsão por compra e também teve uma compulsão alimentar. Medo. Vocês trouxeram bastante isso para mim, medo. Quem disse que vocês são isso? Quem foi que disse que vocês são exatamente toda essa dificuldade que vocês enfrentam? Elis, quem foi que disse que você tem uma trava financeira? Tati, quem foi que disse que você não pode engravidar? Acho que é Marilene, né? Eu esqueci o nome aqui, gente. Marilene. Isso. Marilene. Quem foi que disse que você não consegue nada? Isso são crenças limitantes. As crenças limitantes, eu tô tentando me segurar. Gente, vocês não têm noção de como eu tô tentando me segurar aqui para não jogar muita informação. Tá difícil. Porque hoje é só uma introdução. Eu vou falar coisas pontuais em cada encontro que a gente for falar. Mas essas travas, né? Tudo que vocês trouxeram, assim, olha, eu não estou vivendo tal coisa, sempre tenho por conta disso e disso. Só que o porquê de vocês não estão vivenciando essas coisas é tudo por conta de uma crença limitante. Que até ela está escrita na palavra de Deus, que são o quê? Sofismas. Mentiras disfarçadas de verdade. E que, infelizmente, a gente começa a acreditar, e aquilo que a gente começa a acreditar começa a se tornar parte das nossas vidas,
e começa a ganhar força. Começa a duvidar das crenças limitantes que vocês têm. Quem disse que eu tenho transtorno alimentar? Quem disse que eu tenho compulsão por compra? Quem disse que eu tenho uma trava financeira? Quem disse que eu não consigo me organizar financeiramente? Quem disse que eu não consigo nada? Quem disse que eu não consigo achar a resposta para essa pergunta? Observa como eu trouxe todas as situações de vocês É verdade. em coisas e apenas uma frase. Quem disse que eu não consigo exercer todos os ministérios da igreja por conta do meu relacionamento? Quem disse? Quem foi que disse? Se você for buscar aí, mesmo que alguém tenha dito, analise agora. Vamos pegar aqui esse porventura, igual a Tati falou assim para mim, que várias pessoas falaram coisas para ela. Eu vou usar esse exemplo seu, tá, Tati? Várias pessoas dizem várias coisas para ela e essas coisas a acorrentaram, né? Nós somos como se fosse uma terra, como a parábola do bom semeador. Nosso coração, ele é uma boa terra. Essa terra é boa. Nós acabamos de falar aqui que nós somos uma boa ideia de Deus, né? Então, a minha terra, ela é boa. Então, se a minha terra, ela é boa, tudo que for colocado aqui será frutificado, né? Quer seja bom, quer seja ruim. E aí é que a gente está falando o quê? Do meu eu saudável e do meu eu doente. Se eu alimentar mais o meu eu doente, eu vou ficar cada dia mais doente. Mas se eu alimentar mais o meu eu saudável, cada vez mais eu vou me tornar uma pessoa saudável. Então, ela disse que as palavras entraram e acorrentaram, ou seja, as palavras entraram, acharam ali nela, dentro do coração dela, uma terra fértil e fez morada. Mas, Tati, traz à sua memória quem foi que disse cada palavra que foi dita contra a sua vida. E da mesma forma que eu estou falando com ela, eu falo para vocês analisar a vida de vocês também, tá? Quem foi que disse? Traz à memória quem foi que disse. Agora eu te pergunto, qual relevância essa pessoa tem na sua vida? Quem é essa pessoa? Qual importância essa pessoa tem na sua vida? Ainda que essa pessoa seja importante para você, que seja alguém de família, porque a gente nunca vai ser machucado por pessoas de fora. A gente sempre vai ser machucado por pessoas que estão no nosso lado, que comem na nossa mesa, que vivem conosco todos os dias, porque elas conhecem as nossas fragilidades, né? Nós temos confiança e para elas a gente se abre, se desmonta, tira as máscaras. Então são essas pessoas que estão propensas a nos ferir, e são elas que o inimigo vai usar para nos ferir. Ainda que sejam pessoas da nossa família, relevante para nós, que nos feriram, quem tem mais peso? Essa pessoa ou o Criador? Eu acho que o Criador ele tem mais peso. Porque foi ele que criou eu, você, essa pessoa que está falando. E se você olhar essa pessoa, você vai observar que essa pessoa, ela não é ok. Isso eu vou entrar lá quando a gente for falar da okeidade. Que é uma pessoa não ok? Essa pessoa ela não é bem consigo mesma. Ela olha para si e ela não se sente ok, ela não se sente bem com ela mesma. Então, automaticamente, aos olhos dela, você também não é ok. Então, ela vai começar a vomitar em cima de você tudo aquilo que é de ruim dentro dela. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Isso é análise transacional, que é onde eu tenho me especializado. Se eu só consigo transicionar para o outro ser humano aquilo que eu tenho, e eu só tenho um terreno ruim dentro de mim, e quem me governa é um eu doente, automaticamente eu vou procurar ferir todo mundo. Eu vou deixar todo mundo também ferido e doente. Então, quem tem mais poder? Cristo, que vive no seu eu saudável, e é um eu perfeito,
Ele não tem mácula, ele não tem erro, nele não tem. Você não vê em momento algum na palavra de Deus, Deus desmerecendo alguém. Muito pelo contrário, o tempo todo ele está potencializando os nossos potenciais. E aí, se você olhar para quem está falando de você, você vai analisar a vida dela, você vai falar assim, ah, cara, tá de brincadeira, né? Quem é você para estar falando? Fica com aquilo que Deus disse. E aí a gente vai lá para Jeremias. Bem sei eu os planos que tenho sobre você, ou os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro de esperança e paz. Então, o que eu preciso fazer? Me alimentar com o meu eu saudável. A gente precisa remover as crenças limitantes. E a gente só consegue remover as crenças limitantes quando a gente começa a duvidar delas. Quem foi que disse? Eu me lembro quando eu fui fazer o curso de terapia, e em Barra Mansa não tinha ainda. Barra Mansa não havia nenhuma terapeuta capilar, depois que começou a febre. Mas quando eu comecei, eu estava ouvindo muito isso assim, mas gente, isso nem tem aqui, isso não vai dar certo. Para que você está mexendo com isso? Mas quem foi que disse que não vai dar certo? Se eu tivesse ouvido, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, porque foi por meio dela que eu cheguei na psicanálise. E aí? Quem foi que disse? O meu plano, o meu projeto era um, mas o plano e o projeto do Criador era outro. Ele faz muito além do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, começa a analisar. Quem é que tem falado ao meu respeito? Será que vale realmente a pena dar crédito às pessoas que têm falado? Será que realmente vale a pena dar crédito para esses maus pensamentos? Ou será que vale muito mais a pena dar crédito ao que eu estou pensando, ao que Deus está pensando ao meu respeito? Você falou para mim, Marilene, é Marilene mesmo? Marilane. Marilene. Você falou para mim assim, olha, eu tenho um sonho de fazer um curso, uma faculdade. E por que não faz agora? O que te impede de fazer agora? Me fala aí. É meu sonho, né? Sim, é o seu sonho. O que te impede de vivê-lo agora? Você me acendeu uma luzinha. Entendeu? Uhum. O que te impede de viver isso agora? E aí, vocês falaram bastante para mim. Eu tenho medo. O que é o medo? É só um sentimento. Ele não tem poder para te parar, a não ser que você queira. Olhando pela a sua lógica, se fosse olhar, talvez você falaria para mim assim, ah, eu não vou fazer hoje porque eu já estou com uma idade um pouco mais avançada, estou mais madura. Mas você já pensou, já parou para pensar, e se eu fizer? Entendeu? Se você for parar para pensar, mas talvez lá eu vou estar com 50 anos, com 55 anos. Não sei quantos anos você tem hoje. Não precisa falar para nós aqui, não. Vamos guardar, vamos abafar esse caso. Não tem problema, não. Oi? Não tem problema, não. É 54. Quanto? 54. Então, 54. Vamos supor que você pega uma faculdade de 5 anos. 54, 55, 56, 57. 57 para 58 anos. Aí talvez você vai trazer uma situação assim, ah, mas eu vou estar com 58 anos. O que eu vou fazer numa faculdade com 58 anos? O que é melhor? Você daqui a 4 anos você já não vai estar com 58 anos? Independente se vai estar na faculdade ou não? Não é melhor você viver 58 anos vivendo o seu sonho do que 58 anos pensando como seria se você tivesse feito? Entendeu? Comecem a pensar dessa forma. E se? E se eu fizer? E se eu começar? Mas só não fica no e se, não. Começa a fazer. Começa a executar.
Hoje você começa no e se. Hoje eu quero que vocês saiam daqui pensando, e se eu começar a projetar aquele sonho? Se eu abrir um empreendimento? E se eu abrir um negócio? Se eu começar a estudar? Se eu começar a me cuidar? Se eu começar na academia? O problema da academia é que a gente sempre quer uma segunda-feira perfeita para a gente começar a fazer a dieta, para começar a malhar. E essa segunda-feira não começa, gente. Não existe. E se você começar agora? O que te atrapalha daqui a 5 minutos, depois que a gente terminar aqui, é ele fazer um exercício? Entendeu? O problema é que a gente quer deixar, a gente quer começar no dia perfeito. Não existe dia perfeito para se fazer alguma coisa. O dia perfeito e a hora perfeita é agora. Deus te deu esse momento agora. Então aproveita esse momento agora que vocês têm para fazer. Porque amanhã, já a Bíblia já disse, já basta cada um o seu mal. A gente nem sabe se vai estar vivendo. Isso aí, segunda-feira não existe, tá? Segunda-feira não existe. Então passa, a partir de hoje, a pensar, e se eu fizer diferente? O que eu posso fazer diferente hoje? O que eu posso mudar na minha vida hoje, agora? Antes de eu ir deitar, tem como eu fazer muita coisa ainda, né? E se eu começar a fazer antes de eu ir dormir? Pensa o que você já pode fazer na sua vida hoje, até na hora que você for ir dormir. Tem muita coisa e tem muitas horas ainda. O problema é que a gente tem um mau gerenciamento do nosso tempo, né? A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, porque a gente quer abraçar o mundo também. Faça uma coisa de cada vez, começa a anotar, poxa, agora eu vou fazer isso, de tal hora eu vou fazer isso. Eu me programei apenas 1h30. Tá, beleza, então, Elis, sem problema não. Depois você vê o finalzinho como eu vou fazer, para você fazer também, tá? Você vai ficar gravado aí, você vê lá direitinho. Me perdi. O que eu tava falando mesmo, gente? Me perdi mesmo. O que que a gente pode fazer antes de dormir? Ah, tá. Isso aí. O que a gente pode fazer antes de dormir, sabe? Existem muitas coisas que a gente pode fazer antes de deitar. O problema é que a gente tem muito mau gerenciamento do nosso tempo. E a gente começa a culpar as coisas que a gente deixou de fazer ou as coisas que a gente deixou de viver porque não tem tempo. Mas a Bíblia diz que é tempo para todas as coisas debaixo da terra. A gente que não sabe gerenciar o tempo. Então começa a se programar. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu me programei a ficar apenas 1 hora com vocês, mas a gente já está indo para 9h56 da noite. E é um tempo que está sendo proveitoso. Entendeu? Então começa a pensar, poxa, o que eu posso fazer na minha vida hoje, para mudar a minha vida hoje? Qual é o sonho que eu tenho para amanhã, mas o que eu já posso fazer na minha vida hoje? E aí eu gostaria que agora você pegasse aí a sua folha e desenhasse uma mão igualzinho está aqui, na nossa tela aqui. Então vamos fazer uma brincadeirinha de criança. Eu acho que tem alguém bem tentando entrar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não sei, se alguém tentou entrar, eu não consegui visualizar aqui. Fabiana, é minha prima, não entrou não, né, a Renata? Eu não sei, tem muitas pessoas ali, tem 31 pessoas lá no grupo, gente, mas assim, eu confesso que a metade das pessoas que estão ali eu não sei, não tem nomes, só tem Ah, tá. números. Você vê, ó, 31 pessoas, nós temos 9 aqui, para a glória de Deus. Já está mudando a sua história a partir de hoje. Já está se tornando a sua melhor versão. Deixa eu voltar Eu aqui. não. Alguém que está aqui tentando entrar. Boa noite.
Boa noite, Laços da Carol. Não... A gente ainda está online aqui ainda. A gente está indo para um momento de dinâmica aqui. Fizeram aí a mãozinha? Bem fez. Tem que fazer esse trequinho do dedo também aí. Tem que fazer do jeitinho que tá aqui, tá vendo? Ih, tá lascado. Fácil. Não é difícil não, gente. Não precisa fazer os desenhos da mão, não. Os risquinhos da mão, não. Só faz a cor e a setinha para cima e para baixo. Ah, tá. É isso que eu perguntei. Perdão, é a mão e a setinha. Certinho. Espera aí que eu vou pegar aqui uma caneta aqui para eu possa mostrar para vocês. No meio, Marilene, entre o polegar e o final da mão. Aqui, ó. Ah, Vocês vão desenhar essa mão, porque a minha tá? mão ficou ao contrário. E essa seta aqui, tá bom? Tá ok, meu anjo. A gente já tá finalizando, a gente tá no último pedacinho mesmo. Só vou passar essa dinâmica e a gente já vai encerrar. Tem problema se é a outra mão? Eu não desenhei essa virada. Qualquer mão, filha, é só uma mão. Não, tá. Só para Não, eu desenhar. desenhei a outra. Não desenhei essa virada para mim. Desenhei a Não outra. cima, não, filha, é só para desenhar a mão. Eu desenhei uma aqui, mas não ficou boa, não. Sem problema, não. Não precisa ficar perfeito, tá, gente? Vamos parar com esse negócio de perfeccionismo hoje. Não existe nada perfeito. E agora eu quero que vocês escrevam aqui na parte de cima, aqui, ó, igual tá aqui, ó. Vida de... Aí você põe seu nome. Ai, onde? Eu não tô enxergando, não. Eu sem óculos não enxergo. Tá vendo, ó? Na reta da mão aqui, ó. Aí tá escrito vida de... Aí você põe seu nome aqui, ó. Vamos supor, se fosse eu fazendo. Vida de Flaviane. Minha mão só em pé. Assim, ó. Né? É. A gente já tá encerrando já, tá? Vamos fazer só esse pedacinho aqui, dessa dinâmica da mão, e a gente vai encerrar. Pronto? Logo em seguida, vocês vão escrever todos os seus sonhos na frente dos seus dedos, igual tá aqui, ó. Vocês vão desenhar, escrever aqui, ó. Todos os seus sonhos. Ih, meu não cabe na frente, não. Meu Deus, o meu ficou para cima. Sem problema, não. Miguel. Desculpa aí, tá? Uhum. O meu sobrinho tá comigo aqui. Pronto? Pode falar, meu anjo. Laços, aqui tá para mim, laços. Ela entrou, depois ela saiu. Flaviane, Oi. Ô, Vivica. essa laço da Cá é minha irmã. Ah, tá. E ela mora nos Estados Unidos. Que isso? O nome dela é Caroline. Aí ela tá falando aqui que a internet lá não tá toda hora oscilando, por isso que ela não tá conseguindo responder, tá? Só para avisar.
Tá bom, Mas então. ela vai Mas tentar. fala para ela que eu vou deixar salvo, tá? Para ela poder conseguir ver. Eu só vou ver ainda como eu vou fazer isso aqui depois que a gente terminar aqui. Tá Se eu bom, vou colocar num link escondidinho no YouTube ou se eu vou fazer um Google Drive, aí eu vou postar lá no grupo, tá? tá bom. Podemos ir, gente? Bora que eu ainda tenho um treinamento autógeno para fazer com vocês hoje ainda. Jesus, vamos varar a noite. Não, vamos não, vai ser rapidinho. Eu A preciso mini trabalhar. vigília. Posso não, preciso trabalhar. Também tem, gente, eu tenho ainda tenho que terminar meu encontro ainda com meu mentor ainda. Pois é, Gente, eu tô ouvindo você, fazendo as coisas e bordando, porque eu tenho que entregar o negócio. olha, então vou passar para o próximo, hein? Depois vocês terminam de escrever o sonho de vocês. Porque, gente, glória a Deus, vocês têm bastante sonho. Isso aí, compartilha comigo. Amém, Pai. Ai, eu já Vamos lá. escrevi os meus. Depois aqui embaixo, aqui, ó, vocês vão fazer uma linha, tá? Vou trocar aqui a caneta para vocês entenderem. Vocês vão fazer tipo uma linhazinha aqui, ó. Que dê para vocês escrever uma coisa aqui que eu vou falar depois lá no final. E colocam a data logo aqui do lado aqui, tá? E se acabar no pulso, como é que faz? Não tem problema. Ah, eu coloquei em cada dedo. Ai, eu fiz errado aqui. Não, em cada dedo não. Dos dedos você deixa o Deus livre. Porque os dedos a gente vai usar depois. Essa parte aqui do dedo aqui a gente vai usar depois. Para fazer a linha, o quê? Só fazer a linha e colocar a data. Hoje é quando mesmo? Boa pergunta. 24 do Dia 7. 24 de julho. Ah, é, gente, ontem foi meu aniversário. Uhum. 23, hoje é por 2017. Pronto? Ó, Então vamos lá. O que é isso aqui? São as nossas atitudes de mudança. A partir de hoje, vocês vão estar assumindo uma atitude de mudança para vivenciar os sonhos de vocês. Por isso que lá em cima eu coloquei vida D. Vocês estão falando aqui, ó, na palma da mão de vocês estará as atitudes que vocês precisam para mudar a história da vida de vocês, tá bom? Tudo começa com a decisão. E eu quero que vocês escrevam aí no dedão de vocês. Decisão. Por que decisão? Vou explicar daqui a pouquinho. Logo no próximo dedo, vocês vão escrever determinação. No terceiro dedo, vocês vão escrever disciplina. você andou vendo a live do Robson? Não. É a mesma coisa que ele fala, gente. É porque ele é coach, né? Os coaches costumam pegar algumas coisas da psicologia, da psicanálise. Logo em seguida, vocês vão escrever desprendimento. Desprendimento. Educação aí você não falou, não, tá separando Perdão. É porque você me desconcentrou. Dedicação. Perdão, É, gente. determinação, disciplina. E Determinação é o último, Maria. dedicação e desprendimento. A ordem não tem problema, não. Determinação. Isso aqui eu tô dando uma chave para vocês mudar a vida, tá, gente? Isso aqui é para a vida.
Não importa se é para a escola, não importa se é para a igreja, não importa se é para o trabalho, não importa se é para o casamento, não importa. Isso aqui é uma chave para a vida. Pronto? Então, Agora a gente vai para a palma da mão. Primeira coisa que você vai escrever, propósito. A segunda coisa, processo. Nossa. A terceira coisa, perseverança. A quarta coisa, paciência. Eita, que essa é difícil, hein? um filho, então, né, Sil? Oh, A quinta coisa, paz. glória. Tudo é uma questão de atitude. Agora eu vou explicar para vocês direitinho. Na vida, gente, a gente precisa tomar uma decisão do que a gente quer. Vocês escreveram logo aí na frente da mão de vocês os sonhos que vocês querem viver para a vida de vocês. Sonhos que muitas das vezes estão parados, sonhos que estão em andamento, sonhos que estão apenas nos pensamentos. E hoje a gente está iniciando um processo de terapia. Serão 10 sessões. Se você não tomar uma decisão de estar nesse encontro de 10 sessões, não vai adiantar nada. Se você não tomar uma decisão de fazer todos os insights, todos os trabalhos, todas as indicações que eu vou passar para vocês, também não vai adiantar nada. Na vida, tudo que a gente precisa é tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão do que a gente quer, nada para a gente. Mas logo em seguida que eu tomo uma decisão, eu preciso ter determinação. Porque haverão dias difíceis. Haverão dias que eu não vou querer, vai haver dias que eu vou estar querendo dormir, vai ter dias que eu vou estar cansado, vai ter dias que qualquer outra coisa vai acontecer. Como, por exemplo, hoje eu comecei a passar mal exatamente 2 minutos antes de eu entrar ao vivo com vocês aqui. Se eu não tivesse tomado uma decisão de estar com vocês, talvez eu falaria, cara, eu não vou entrar não, meninos, porque eu estou passando mal. Mas não, eu tomei uma decisão de estar aqui com vocês, ajudando vocês, e logo em seguida eu entrei na minha determinação, a minha dor de cabeça não vai me parar. Então, quando você toma uma decisão e você entende que você precisa ter determinação, nada na vida te para, porque você está determinada a fazer aquilo que você decidiu. Logo em seguida, você vai ter que encarar a disciplina. Porque tem dias que você vai lembrar que você tomou uma decisão, você está até determinada, mas aí você não tem disciplina. Um dia aparece, no outro dia não, um dia faz, outro dia não. Isso vai ter efeito nenhum. Você não vai viver os seus sonhos. Seus sonhos vão continuar parados porque você não teve disciplina. Depois que você encara a disciplina, você entendeu que você tomou uma decisão, você entendeu que você precisava ter determinado, descobriu que você precisa ter disciplina para viver os seus sonhos. Aí você cai na dedicação. Oi? Não, desculpa, vou desligar aqui, é a Bia. Ah, tá. Logo em seguida, você precisa ter dedicação. Porque se você não se dedicar nos seus sonhos, quem que vai fazer acontecer? Ninguém. Se você não se dedicar em estudar, em aprender uma coisa nova, se você não se dedicar naquilo que você está fazendo, né? Igual a Elis trouxe aqui sobre o sonho da casa. Se ela não se dedicar em terminar a construção da casa dela, ela nunca vai terminar essa construção. Por quê? Ela, por mais que ela tomou uma decisão, ela não conseguiu se dedicar. Então, assim, para a gente viver os nossos sonhos, a gente precisa se dedicar para eles.
Logo em seguida, a gente cai em quem? O desprendimento. A gente precisa compreender que para viver os sonhos que a gente tem para as nossas vidas, a gente precisa se desprender de muitas coisas. Muita gente até toma uma decisão, tem determinação, é disciplinado, é dedicado, mas não se desprende. Não se desprende do passado, não se desprende das coisas erradas, não se desprende de um tempo de descanso, não se desprende de um tempo de dormir, não se desprende de alguma coisa para viver o sonho. Eu vou dar um grande exemplo meu. Eu estudo todos os dias, de meia-noite às 3. Eu abro... Oi? Não entendi. Alguém falou comigo aí, gente? Não, né? Se eu não for determinada nos meus sonhos, eu não abriria mão de 3 horas de sono meu, que para mim é muito importante, mas todos os dias eu abro mão de 3 horas de sono, 3 horas de descanso, para poder me dedicar naquilo que eu quero, para poder ter disciplina naquilo que eu quero, para viver os meus sonhos. Se eu não tivesse tido determinação, se eu não tivesse tomado uma decisão, se eu não tivesse tido disciplina, se eu não tivesse me desprendido de muitas coisas, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Às vezes eu escuto até assim, mas para você tá dando certo. Não, não é que tá dando certo, é que eu tive que driblar muita coisa, tive que abrir mão de muita coisa. Tive que abrir mão de uma vida boa com minha filha, de sair com a minha filha, de comprar uma roupa, de comprar um sapato, às vezes de comer alguma coisa para poder estudar. Então, tudo na sua vida você precisa entender disso, você precisa entender que você precisa ter uma decisão, precisa ter determinação, precisa ter disciplina, dedicação e desprendimento para você viver o seu sonho. Senão, não adianta nada. Quando você viver todos os 5 Ds, eles te levará para um propósito. Você vai entender o propósito de vida que Deus tem para você. Você vai viver a vida não vivida que Deus projetou para a tua vida. Mas para isso você tem que vivenciar e entender e viver os 5 Ds. E com isso você cai no processo. Você começa a compreender que para chegar nos seus sonhos tem um processo. E nesse processo eu preciso ter perseverança. Porque se eu não tiver perseverança, nada vai adiantar. Não adianta eu compreender os 5 Ds se eu não tiver perseverança naquilo que eu estou vivenciando. E o processo, automaticamente, quando você começa a compreender e decide viver, e se permite viver, ele vai te produzindo paciência e paz. Porque você começa a ver as coisas acontecendo. Isso aqui, gente, é uma chave para vida. Você quer mudar a sua vida? Vive isso aqui. Eu estou dando para vocês hoje a chave para mudar a história da sua vida. Se você assumir, viver isso que eu estou dando para vocês, nada mais para vocês. Foi o que eu fiz para mudar a minha história. Quando eu me dei de cara com esse processo, com tudo isso aqui que o professor Silas trouxe para mim, eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter determinação, eu preciso ter disciplina, eu preciso me dedicar, eu preciso me desprender, eu preciso entender que há um propósito maior para tudo que Deus está fazendo, eu preciso entender que existe um processo, eu preciso ter paciência, eu preciso ter perseverança. E ao longo do processo, tudo que eu fui vivenciando foi me gerando paz. Hoje eu não tenho mais preocupação, gente, não me dói. Eu perdi minhas horas de sono, não me dói. Não me dói quando eu preciso abrir mão de alguma coisa que eu preciso fazer. Abrir mão, às vezes, até mesmo de estar com a minha família por conta do meu trabalho, por conta dos meus estudos. Mas hoje não me dói mais, porque eu estou aliançada com o meu propósito. Eu estou firmada no meu propósito. E nada me tira do foco. Quando você entende isso aqui, e você determina viver isso aqui, nada mais te tira do foco. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? Ter a prática de exercício físico, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, para viver um sonho, a gente precisa estar com a saúde boa. Senão, não adianta, né? Logo em seguida, ter as práticas dos treinamentos autógenos que eu vou enviar para vocês todos os dias, todos os encontros que a gente fizer, eu vou estar sempre enviando um treinamento autógeno que vocês vão ouvir todas as semanas, todos os dias da semana, sempre na hora de dormir,
antes de deitar ali, vocês vão deitar na cama, vocês vão colocar o fonezinho no ouvido e vai ouvir o que eu vou enviar para vocês, fazendo exatamente cada detalhe que eu vou falar com vocês no áudio. E isso vai ajudar vocês a ter uma mudança de mente, tá? É um processo que a gente faz para se haver uma mudança de mente. E lógico, a gente precisa ter a prática da presença de Deus na nossa intimidade. Todos os dias a gente precisa praticar uma intimidade com o Criador da nossa vida. Senão, não adianta. É Ele que vai nos levar para o propósito. E tudo, como a própria palavra diz, tudo é por Ele, por meio dEle e por Ele que todas as coisas se fazem. E agora eu gostaria que você assinasse o seu nome com a sua assinatura na linhazinha que você deixou aí. Pronto? Pronto. E escrever-se lá em cima do lado do vida D, vocês colocam assim, ó, contrato D, porque vai virar um contrato de vida. É o seu contrato de vida com você mesmo. Você está assumindo hoje um contrato com você mesmo de mudar a sua história. Eita que é forte isso, hein, gente? Você não está assumindo um contrato comigo, tá? Você está assumindo um contrato com você mesmo. Pois Então, é. você sabe que se você não viver esse sonho que você colocou aí, é por culpa sua mesma. É forte, né? Forte mesmo. Eita. E assim nós chegamos ao fim desse nosso encontro hoje. Hoje demorou um pouquinho mais, tá? Exatamente por conta da apresentação que eu precisava fazer antes da gente entrar no processo de treinamento, né? Deixa eu só encerrar aqui a chamada. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. A seta que está no meio da palma da mão tem algum significado? Sim. Peraí. Eu fechei aqui. Peraí, rapidinho que eu fechei. Mas pode explicar só sem abrir. É porque não importa a forma que se vai se fazer, que tanto ela, quanto para cima, quanto para baixo, o processo precisa continuar. Não importa se primeiro você vai ter paz, porque haverá momentos em que Deus primeiro vai te dar paz. Entendeu? Eu sei disso. Para viver o processo. Então, essa seta é haja o que houver. Haja o que houver. Isso aí. Haja o que houver. Tenha o que vier. Irá pra gente, eu sou muito boba, gente. E eu sou assim também nos meus atendimentos, tá, gente? Porque eu sou espontânea. Vai dormir.